No coração opulento do palácio de Zahan, o Sheikh Rashad Al-Khoury, conhecido por sua frieza implacável nos negócios e no amor, estava prestes a romper um silêncio de 3 anos. Um silêncio que ardia mais do que qualquer deserto escaldante sob o céu árido. O brilho dos olhos dele, gelados e firmes, refletia uma decisão tomada após longo tormento. O palácio se estendia em majestade diante do deserto infinito, onde o vento quente trazia o perfume inebriante de incensos exóticos e especiarias raras. Os tapetes de seda reluziam como ondas douradas sob os pés descalços da esposa, Layla, que caminhava com uma postura altiva, embora suas mãos trêmulas denunciassem a batalha interior que travava. As paredes forradas de mármore frio ecoavam um silêncio tão pesado quanto o ar abafado, que parecia prender o ar em cada suspiro contido. Rashad nunca fora homem fácil. Sua voz, baixa e firme, carregava autoridade sem espaço para contestação. Mas por trás daqueles olhos severos havia uma tempestade de sentimentos que ele se recusava a revelar. Layla, de olhar censurador e lábios murchos pela resignação, persistia em seu silêncio. Havia um abismo invisível, uma barreira mais sólida do que qualquer muralha entre eles. Por 3 anos, o toque que deveria unir seus corpos e almas jamais aconteceu, transformando o casamento em um jogo cruel de distanciamento e ressentimentos ocultos. Na sala principal, Rashad quebrou a imobilidade do espaço com passos decididos, cada movimento ressoando no silêncio como um trovão. Parou diante dela, o olhar intenso cravado na sua pele pálida. Layla, murmurou, a voz carregada de uma força quase bruta. Chegou o momento. Não posso mais esperar que você continue a fugir de mim. Ela desviou o olhar, o frio na espinha rivalizando com o calor do sol do deserto que invadia pelas janelas altas. Um desafio misturava-se a um medo profundo em sua expressão. Por que agora, Rashad? O que mudou depois de tudo o que passamos? A tensão entre eles era palpável, tão densa que parecia vibrar no ar carregado de fragrâncias orientais. Ele não respondeu de imediato, mas seu punho cerrado sobre a mesa de módeno escuro enunciava a batalha interna. Um segredo, pesado como uma pedra, pulsava em seu coração, empurrando-o a exigir o que há tanto tempo ele amedrontava enfrentar. Ela pediu um silêncio, seus olhos marejados encontrando os dele. Ali estava a chama que incendiava o que restava da distância. O que Rashad tentava esconder era muito maior do que simples desejo. Era uma promessa antiga, uma dívida de honra que ele precisava saldar. Mas Layla também carregava um fardo sombrio, um segredo capaz de desmoronar o império construído pelo sheik bilionário. Quando Rashad virou-se para afastar-se, um mensageiro silencioso entrou na sala. Com mãos trêmulas, entregou-lhe o envelope selado à cera, sua presença branca contrastando com o ouro e o escarlate do palácio. Rashad abriu lentamente, seus olhos faiscando ao ler as palavras que poderiam destruir tudo. O passado de Layla, até então guardado nas sombras, começava a emergir com uma força que ameaçava ruir o império de poder e frio controle que ele construíra. E naquele instante, o jogo entre eles mudou para sempre, e antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, faça parte da nossa caravana de histórias. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conte nos comentários o que você acha que está por trás desse silêncio cruel entre o casal. Sua paixão por essas tramas é nossa maior inspiração. Obrigado por estar conosco. Rashad segurava o papel entre os dedos com uma firmeza quase desumana. Como se mover as mãos
pudesse desfazer o peso aterrador das palavras ali escritas. O selo de cera, agora quebrado, parecia mais uma fronteira irremediável entre o que ele acreditava conhecer e a realidade cruel que se desvelava diante de seus olhos. Layla permanecia estática, como uma estátua de alabastro, ouvindo o silêncio que crescia entre eles. O ar parecia mais denso, impregnado de uma tensão que sequer o perfume oriental conseguia dissipar. A expressão do sheik bilionário, antes apenas rígida, agora roubava o brilho e a serenidade de seu rosto, deixando exposta a sombra de um homem dilacerado. Por que não me contou antes? Sua voz saiu, mais trêmula do que o permitido para um homem de sua posição. Ele encostou o papel na mesa e buscou os olhos de Layla, tentando ler neles uma justificativa para o segredo que ameaçava desabar seu mundo. Ela desviou o olhar, a garganta apertada por um nó invisível que sufocava qualquer palavra. A sombra de um passado sombrio recaía entre eles. Literalmente uma barreira erguida não por inimigos visíveis, mas por silêncios que consumiam a alma. Por 3 anos ela mantivera as sombras trancafiadas dentro de si, tentando proteger Rashad e o que ele construíra. Mas agora o preço daquela proteção se tornava uma armadilha fatal. Rashad, eu queria te contar, juro que queria, mas não pude. Um suspiro escapou, carregado de uma mistura de culpa e medo. Se soubesse o que podia acontecer, não haveria crucificado minha própria vida nesta mentira. Rashad virou-se lentamente, os olhos fixos numa tapeçaria que narrava histórias antigas, mas nenhuma tão dolorosa quanto aquela que estavam vivendo dali em diante. Seu coração, sempre envolto numa couraça de aço, parecia agora vulnerável às chamas da dúvida. O peso daquela informação, ainda oculta em palavras que se recusavam a ser ditas em voz alta, o consumia. Passos ecoaram na imensidão do salão quando Zaina, a confidente de Layla, entrou discretamente, com um gesto sutil e nervoso, trazendo outra carta, desta vez manuscrita com uma caligrafia elegante, mas que denunciava urgência. Rashad pegou o papel com mãos que tremiam levemente, como se o destino do emirado repousasse ali nas suas linhas. Ao ler, seu olhar intensificou-se, comprimia-se numa fenda impossível de quebrar. O segredo de Layla não era um simples fardo isolado. Ele tocava o coração político do Império Alcuri, ameaçando expor uma traição mais profunda do que qualquer inimigo poderia arquitetar. Você sabia disso? Perguntou, finalmente encarando Layla, com olhos que ardiam em dor e reprovação. Que tudo isso poderia devastar minha família, nosso legado. Layla ergueu as mãos, numa súplica muda que não precisava de palavras. Mas a culpa em seu rosto falava alto demais. Eu nunca quis te magoar, Rashad. Fiz o que achei ser o melhor, mesmo que fosse a pior decisão. Tudo é um jogo perigoso de sobrevivência, e às vezes o preço é alto demais para carregar sozinha. No silêncio que se seguiu, o som do vento cruzava as janelas abertas, carregando o aroma das tâmaras e do incenso queimado. Uma lembrança amarga do contraste entre a beleza do palácio e a ruína se aproximando. Até o brilho dourado do sol parecia reticente em entrar ali, como se o próprio deserto fosse cúmplice do mistério e das traições que ameaçavam aquele casamento. Rashad fechou os olhos por um momento, sentindo a luta interna crescer como uma tempestade que poderia levar tudo embora. Ele, o sheik bilionário, sempre tão certo, tão inabalável, agora confrontava o desconhecido em sua própria casa, encostado no rosto de sua esposa. Diga a verdade, Layla.
Não posso administrar nada que venha pela metade. Sua voz, mais baixa e fria, carregava um peso de comando inquestionável, como as areias que cobravam silêncio absoluto no deserto. Ela engoliu em seco. O ar parecia pesado demais para ser respirado com facilidade. Então, com um movimento decidido, finalmente se aproximou. Um toque hesitante na mão de Rashad foi o elo frágil entre o passado que insistiam em negar e o futuro que assustadoramente se desvelava. Ele está envolvido em algo maior do que podemos imaginar. A revelação jorrou de seus lábios como um rio após a seca, pesada e inevitável. Se ele descobrir que estou aqui, que você sabe disso, não só minha vida estará em perigo, mas todo o Império Alcuri. O sangue de Rashad ferveu, não apenas pela ameaça externa, mas pela traição que parecia crescer dentro de seus próprios muros. Nunca imaginara que sua esposa poderia se tornar o elo fraco, mas agora via com clareza que o silêncio tinha sido arma e prisão. O sheik bilionário que comandava com mão de ferro tinha diante de si um inimigo invisível, encoberto pelo véu do amor e da lealdade falsa. Então é isso, ele murmurou, afastando a mão, mantendo distância. Você vive entre dois mundos que se alimentam da destruição mútua. Layla não negou. Apenas bebeu do próprio medo, consciente do abismo que se formava entre eles. O palácio, antes símbolo de poder absoluto, parecia agora cárcere e campo minado, onde cada palavra ameaçava explodir numa guerra silenciosa. O relógio antigo marcou as horas com seu tic-tac implacável, como um juiz sem piedade, lembrando-os da urgência da escolha que teriam que fazer. Suprimir aquele segredo devastador para preservar a frágil aliança do casamento, ou enfrentar as consequências de uma verdade que podia ruir em instantes a fortuna e o amor que cuidadosamente construíram. No instante seguinte, portas de ébano se abriram com estrondo, e uma personalidade inesperada cruzou o salão. Um homem de olhar frio e sorriso vazio, desconhecido mas não alheio às intrigas do palácio. Aproximou-se de Rashad com uma proposta que apagaria qualquer esperança de paz. Sheik Rashad, a questão não é mais ser verdadeira ou não. É sobre quem vence no fim. Ele falou, deixando no ar uma ameaça velada que caía como uma sombra sobre o destino do casal. Rashad fechou os punhos, olhos faiscando como a noite no deserto, pronto para encarar a tempestade que saber a verdade havia desencadeado. E aquela verdade, mais cruel e implacável do que qualquer areia movediça, comprometia agora tudo o que ele julgava inabalável. O salão permaneceu imerso numa quietude quase sagrada, onde cada batida do coração parecia ecoar como um templo em ruínas. Rashad segurava a carta recém-recebida como se fosse um fio tênue, a única conexão entre o mundo que ele conhecia e aquele abismo onde agora se via lançado. Sua respiração pesada misturava-se ao aroma do incenso que antes acentuava o luxo, agora apenas parecia envolver o ambiente numa espécie de névoa de ameaça silenciosa. Layla observava seus movimentos com uma mistura inquieta de alívio e medo. A decisão que Rashad tomaria naquele instante seria o ponto de ruptura entre o passado que quase os destruiu e um futuro incerto, talvez impossível. O brilho dos olhos dele não tinha mais apenas a frieza habitual do sheik bilionário. Havia ali a presença de um homem que começava a entender o peso do que escondia sob as camadas de silêncio. Meu pai, a voz de Layla, finalmente se estabeleceu como um sussurro firme no ar entre eles. Ele não é apenas o homem poderoso que você imagina.
Ele está envolvido em tramas que ultrapassam o que podemos conceber. Se isso vier à tona, destruirá tudo que sua família construiu, tudo o que você é. Rashad virou o corpo lentamente, os ombros erguidos transmitindo a autoridade que ele costurava a próprio custo, mas sua expressão traía o conflito consumindo cada fibra de seu ser. As palavras dela se enraizaram fundo, afundando como pregos na solidez de um império que parecia, pela primeira vez, ter seu alicerce sob ameaça. Por que me esconder isso? Sua voz saiu baixa, carregada numa mistura de mágoa e compreensão. Se eu soubesse, teria agido antes. Poderíamos ter enfrentado qualquer coisa juntos. Layla engoliu o nó na garganta que a sufocava havia anos. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. A luta entre revelação e silêncio era uma batalha constante dentro dela. Porque, Rashad, eu queria proteger você. E a nós. Achava que se mantivéssemos isso secreto, poderia garantir sua segurança. Mas agora vejo que o segredo é uma prisão. O silêncio que se instaurou depois foi quebrado apenas pelo sussurro distante do deserto, que parecia contar segredos que eles tentavam desesperadamente esconder. Rashad se aproximou, olhando-a com uma intensidade que por um momento destruiu as paredes frias que construíra ao redor do coração. Você não está sozinha nessa guerra, murmurou quase para si mesmo. Mas precisamos fazer um pacto, Layla. Um pacto de verdade, porque nada que seja construído sobre mentiras sobreviverá à tempestade que se aproxima. Ela sentiu, o corpo tenso, buscando no dele uma fortaleza que nem ela acreditava existir mais. O toque de suas mãos, apesar da hesitação, carregava a promessa de uma aliança inédita. Naquele instante, tudo parecia possível, até que a porta do salão se abriu novamente. Desta vez, não era um mensageiro discreto. Um homem alto, vestido com túnicas que mesclavam o cinza da areia com o brilho da noite. Entrou com passos firmes e olhar calculador. Seu rosto, marcado por cicatrizes sutis, revelava um homem acostumado aos jogos de poder e traição. A presença dele trouxe uma corrente elétrica de tensão que percorreu o ar. Sempre, Sheikh Rashad Al-Khori. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Espero que esteja preparado para decisões que ultrapassam ambições pessoais. Rashad franziu a testa. Um choque gelado percorreu sua espinha. Ele reconhecia aquela ameaça velada, mesmo que ainda não soubesse o nome por trás dela. E quem você é? A pergunta saiu firme, carregada da mesma determinação que fez do sheik bilionário. Um homem temido e respeitado. Um mensageiro dos destinos que você tenta ignorar, respondeu o intruso com um sorriso enigmático, deixando no ar um aviso sombrio. A verdade que você descobriu é apenas o início. Seu império pode ruir antes que o sol se ponha na próxima madrugada. Layla deu um passo à frente, olhos faiscando com uma coragem inesperada, mesmo sob o peso da própria incerteza. Nós decidiremos o que fazer, disse com firmeza, a voz firme desafiando a ameaça, como só uma mulher que aprendeu a sobreviver aos segredos podia. Rashad olhou para ela, o reconhecimento da força que escondia, despertando um inesperado calor em seu peito. Por anos, ele pensara que o poder pertencia apenas a ele, mas ali via a verdade evidente. Layla era sua aliada mais valiosa, seu porto seguro no meio da tempestade que viria. Então que assim seja, Rashad declarou, fechando o punho com uma força que reverberou pelas paredes do palácio. Não deixaremos que sombras destruam o que construímos. O visitante caminhou alguns passos atrás,
como uma sombra dançando entre a luz do salão ornamentado. Ele parou, a voz ganhando um tom que fez o sangue de Rashad gelar. O sheik bilionário deve escolher: salvar seu império ou salvar a mulher que pode destruí-lo. Aquelas palavras caíram como uma sentença, encarcerando os três naquela sala onde o luxo era palco e testemunha de um jogo de poder e emoção que ameaçava consumir todos que ousassem desafiar o destino. Rashad segurou o olhar daquela figura misteriosa e sentiu a tempestade crescer dentro dele, tão imprevisível quanto o deserto que cercava seu lar. O sheik bilionário, pleno em sua autoridade implacável, não teria descanso até que a verdade fosse finalmente enfrentada, mesmo que ela custasse tudo. E naquele instante, no coração do palácio de Zahran, Rashad tomou a decisão que mudaria para sempre o rumo não apenas do seu império, mas da mulher que ele amava, do legado que carregava em suas mãos e dos segredos enterrados sob a areia incandescente. O jogo estava apenas começando. A luz tênue do entardecer filtrava-se pelas imensas janelas do salão principal, pintando as paredes de mármore com tons alaranjados que pareciam incendiar o silêncio carregado. Rashad permanecia imóvel, segurando a carta com os dedos trêmulos, a fronte franzida sob o peso das revelações que acabara de absorver. O ar carregado de aromas orientais parecia sufocar a esperança, enquanto o império invisível do rebuliço interno ameaçava ruir silenciosamente. Layla o observava de canto, o rosto delicado, marcado pela indecisão e pelo medo. A distância entre eles, apesar de pequena em metros, crescera em uma imensidão que apenas o coração conhecia. Aquele momento era um divisor entre o passado que os castigava e o futuro incerto que se agigantava à frente. Rashá, a voz dela, quase um sussurro aflito, mal rompeu o silêncio. Não escolhi te envolver nisso, mas carregar sozinha essa verdade tem sido um fardo insuportável. Ele a olhou, a máscara de comando dando lugar a um homem que pela primeira vez se deixava ver vulnerável, desprotegido diante de um mar revolto que não podia controlar. Seus olhos, até então duros como aço, agora ardiam com uma mistura de dor e dúvida. Você sabia que esconder isso era mais que uma omissão? Era uma traição ao nosso pacto, falou ele, a voz rouca, pesada pelas emoções reprimidas durante tantos anos. Eu não sou só um sheik bilionário que controla um império de areia e ouro. Sou homem, Layla, e homens não suportam a escuridão calada quando deveriam ter ao lado a luz da verdade. Layla deu um passo hesitante, sentindo sob os pés o frio das pedras polidas, o peso do olhar rigidamente fixo. Seu coração batia acelerado, uma tempestade prestes a se romper, e no fundo, mais que medo, havia a inexplicável esperança de que o amor pudesse desfazer as camadas de silêncio que os aprisionavam. Eu protegi você, confessou, as palavras saindo com uma força que surpreendia até a si mesma. Assim como protegi a nós. Mas nada pode ser invisível para sempre. Este segredo, Rashad, é um veneno que corrói tudo desde dentro. O sheik virou-se, a silhueta recortada contra o céu crepuscular, enquanto a brisa quente trazia o sussurro distante do deserto. O peso daquela verdade não era mais um fardo apenas dele, mas uma corrente que arrastava os dois para um abismo desconhecido. Então vamos encarar juntos, disse Rashad após um momento denso de silêncio. Nada me assusta mais do que perder aquilo que amo por culpa do medo e da mentira. Se você está ao meu lado, enfrentaremos qualquer tempestade. Layla sentiu uma onda de alívio e medo misturados,
duas emoções indissociáveis naquele mundo onde cada escolha poderia incendiar castelos ou salvar reinos. A mão dele, firme e quente, alcançou suavemente a sua, entrelaçando dedos com uma promessa silenciosa. Mas o instante de fragilidade foi abruptamente interrompido quando o som metálico da porta se abrindo quebrou o frágil equilíbrio. Uma figura entrou, sua presença imponente rouba o ar do ambiente. O homem trajava roupas que refletiam a austeridade da areia e a frieza da noite. Seu olhar era cortante, calculador. O silêncio se condensou imediatamente. Rashad endireitou-se, o braço ainda estendido, segurando a mão de Layla com uma firmeza renovada. Era a primeira ameaça verbal desde que os segredos começaram a nascer entre eles. Sheikh Rashad Al-Khoury. A voz do visitante soou baixa, mas cheia de autoridade incontestável. As decisões que você está prestes a tomar não são mais apenas sobre esse palácio ou essa família. São sobre vidas que dependem do seu comando. Rashad fixou o olhar, desafiador, ainda não reconhecendo a total extensão daquela sombra que se lançava sobre seu caminho. Quem ousa penetrar em meu domínio com tais palavras? Perguntou, a voz firme, revelando a força que sustentava sua fama e a reverência de seu povo. Alguém que entende que o tempo da mentira acabou, respondeu o homem, um leve sorriso curvando os lábios, frio e cruel. Você recebeu cartas, segredos que o ligam a um jogo muito maior, Rashad. Esse jogo não permitirá que o amor governe, apenas o poder. E às vezes, para sobreviver, é preciso escolher entre sangue e ambição. Layla apertou a mão de Rashad, um gesto sutil que denunciava sua batalha interna. Apesar do medo, sua coragem brilhava no olhar, uma chama inesperada que iluminava a vastidão do salão. Não somos peças, falou ela, firme, enfrentando aquele estranho com a força das que lutam com tudo o que têm. Somos humanos com direito a amar e escolher. Essa batalha não será ganha pela ameaça de sombras. A resposta de Rashad veio rápida, e punho fechado ressoando contra o mármore frio e impecável. Enquanto eu for sheik bilionário deste império, ninguém determinará o que será meu ou seu destino. Estamos juntos nisso, e não haverá estrada que nos force ao silêncio. O homem à sua frente parecia quase se divertir com a resistência. O sorriso cresceu, mais sombrio e mais certeiro. Não se engane, Rashad. Você terá que abrir mão de algo muito precioso. A escolha será dolorosa e o preço sanguinário. Ou preserva seu império e perde quem ama, ou salva o amor e vê tudo ruir em cinzas. No instante em que aquelas palavras caíram como uma sentença, Layla sentiu o chão se desfazer sob seus pés. E Rashad viu a tempestade finalmente despertar em sua alma. O vazio deixado pela inesperada aparição convidava a perigos ainda maiores, e naquele instante, enquanto os olhos do sheik bilionário e da mulher que ele amava se encontravam, uma promessa silenciosa foi feita no fundo daquele palácio imenso e antigo. A luta pela verdade e pelo amor acabara de começar. E nada jamais seria igual. O relógio do salão marcou uma hora incerta, como se o tempo tivesse cedido diante da magnitude das escolhas que se aproximavam. Rashad voltou a fechar os punhos. O deserto, além das janelas, virou testemunha muda do nascimento de um duelo que faria o sol se curvar diante das sombras que arrastavam a todos. E num silêncio cortante, o sheik bilionário percebeu que a próxima jogada não seria apenas dele, mas de um inimigo que já habitava seu próprio reino,
pronto para desestabilizar tudo aquilo que custara a vida criar. O silêncio no salão parecia se tornar mais pesado a cada segundo que se passava. Rashad apoiou-se levemente na mesa de Mog no escuro, o olhar vazio tentando absorver aquilo que as palavras da carta anunciavam. A ameaça pairava no ar, invisível, mas palpável, como a areia movediça que se fecha lentamente sobre um destino já traçado. Layla ficou ao seu lado, o corpo rígido, as mãos entrelaçadas, como se pudesse assim segurar também o fio frágil que restava entre eles. Ela sentia os olhos do sheik bilionário cravados na parede à sua frente, num silêncio que falava mais alto do que qualquer grito ou acusação. Rashad, a voz saiu quase inaudível, temerosa do peso que tinha. Eu te amo. Nunca escondi isso, mas carreguei sozinha esse peso porque tinha medo do que poderia acontecer se você soubesse tudo. Medo de que o império que você tanto ama fosse desmoronar. Ele virou-se lentamente, e o brilho gelado dos olhos encontrou a angústia na expressão dela. E ali, naquele instante suspenso, Rashad sentiu a fragilidade por trás da fortaleza que construíram ao redor de si. Por 3 anos, Layla, você me manteve no escuro. E isso não foi só uma mentira para proteger o segredo, afirmou a voz baixa, mas firme, carregada de mágoa. Foi uma traição. A dor dessas palavras perfurou o silêncio, mas ela não negou. Havia a verdade dolorosa em seu olhar, um misto torturante de arrependimento e amor. Respirou fundo, tentando encontrar coragem para continuar. Meu pai, sua voz falhou, como se até pronunciá-lo fosse abrir uma ferida que ela não podia curar. Ele está envolvido em uma trama que vai além do que posso controlar. Se você não tivesse sido tão distante, se tivéssemos caminhado lado a lado como deveríamos, talvez eu pudesse ter te contado antes. Rashad aperrou os punhos, sentindo o ardor da revolta e a chama insistente do amor. Layla, eu não vim aqui apenas para ser o guardião de riquezas e títulos. Vim para estar ao seu lado, para enfrentar o mundo com você. Mas para isso, preciso da sua verdade, disse com uma intensidade que fazia o chão tremer sob seus pés. O ambiente parecia pulsar com uma eletricidade invisível, e a opulência do palácio não conseguia esconder a vulnerabilidade crescente daquele momento. A areia fora das paredes grossas parecia ser um reflexo dos grãos do tempo que escorriam, levando com eles o que poderia ser perdido para sempre. Antes que qualquer um falasse mais, o som abafado da porta ecoou pelo salão. A presença de Zaina, a confidente de Layla, trouxe consigo outra sombra. Com mãos trêmulas, ela entregou ao sheik uma nova carta. Rashad segurou o papel, o suor frio começando a brotar em sua testa. Essa mensagem continha informações ainda mais graves, perfurando como lanças as já feridas da confiança. O que é isso? Layla sussurrou, a voz entrecortada pelo medo. Rashad leu em silêncio, o rosto se transformando em uma máscara de dor e determinação. Aquela nova revelação não era apenas uma ameaça política, era uma bomba prestes a explodir dentro dos muros do palácio. Ele sabe. Meu pai sabe que você sabe, disse finalmente olhando para Layla com uma severidade que não escondia o desespero. Isso significa que estamos no olho de uma tempestade muito maior do que imaginávamos. Uma tempestade que pode não poupar nada, nem mesmo aquele que jurou proteger sua família. Layla sentiu o peso daquelas palavras atravessando seu peito como punhais.
Tudo que ela havia tentado proteger com silêncio e segredos ameaçava não apenas destruir seu casamento, mas apagar tudo que Rashad e sua família haviam conquistado ao longo das gerações. Nós devemos agir rápido, Rashad continuou, a voz reverberando com força no salão. Não podemos permitir que sombras decidem o destino do nosso povo. Foi então que a porta se abriu novamente. Desta vez de forma mais abrupta. Um homem entrou. Sua figura alta e austera parecia carregar o deserto em seus olhos. Ele estudou Rashad como se pudesse decifrar segredos enterrados em seu olhar. Sheikh Rashad Al-Khoury anunciou com uma calma ameaçadora. As decisões que você tomar a partir de agora não são apenas sobre o seu império ou sua lealdade. Rashad endireitou-se, fixando aquele visitante com um olhar implacável que o tornava temido por todos. Quem é você para dizer tais coisas? Perguntou, a voz carregada de desafio. Alguém que conhece o verdadeiro preço do poder, respondeu o homem, um sorriso frio emergindo no canto dos lábios. Você recebe cartas, enfrenta segredos e agora terá que escolher entre salvar tudo o que construiu ou salvar o amor que pode ser sua destruição. Layla deu um passo à frente, a determinação brilhando em sua expressão, mesmo diante da ameaça. Não seremos peões neste jogo, afirmou, com uma força inesperada. Somos donos do nosso destino, mesmo quando o passado insiste em nos puxar para a escuridão. Rashad segurou a mão dela com firmeza, sentindo um calor suave que contrastava com o gelo que ameaçava consumir seu coração. Juntos, Layla, sussurrou ele, a voz carregada de promessa e convicção. Ninguém nos separará. O homem os observava, como se aguardasse o momento de jogar sua última carta. Prepare-se, Sheikh, disse a voz cortante, porque o preço da escolha é um campo minado onde nem todos sobrevivem. Um vento quente invadiu o salão, trazendo consigo o cheiro amargo do incenso misturado à tensão que pairava no ar. A sombra daquela decisão cruel caía sobre eles como uma lâmina afiada. Rashad olhou nos olhos de Layla. A chama que ali encontrou mostrou que, apesar das traumas, ainda havia esperança. Mas ele sabia que o império que jurou proteger agora estava ameaçado por uma força que vinha de dentro. E no silêncio pesado daquele palácio, Rashad Al-Khoury sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso do trono e da paixão. Duas forças que poderiam tanto salvá-lo quanto destruí-lo. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estalido seco denunciou a presença de outra mensagem, desta vez entregada por um mensageiro camuflado entre as sombras. Rashad pegou o envelope com dedos que quase tremiam. Ao abrir, o ar pareceu congelar em volta. Lá, uma única frase, escrita com tinta negra sobre o papel amarelecido, selava um destino incerto. Nem tudo que está enterrado sob a areia permanece esquecido. E com essa revelação, o sheik bilionário sentiu que sua próxima escolha não seria apenas sobre poder ou amor. Seria sobre a sobrevivência de sua própria alma. Uma tensão silenciosa pairava no ar do salão, tão densa, que parecia prensar cada fôlego que Rashad tentava controlar. O sheik bilionário, com as mãos firmemente sobre a mesa de mogno, sentia o olhar penetrante daquela carta quente nas suas palmas, como se o próprio destino se consumisse entre os seus dedos. Layla, ao seu lado, era uma presença frágil e ao mesmo tempo firme. Sua respiração tímida, quase perdida entre o peso do silêncio que dividia os dois.
Naquela aura carregada, até o aroma do incenso parecia tão pesado que poderia sufocar a esperança que restava. Se o segredo que você carrega ameaça o Império, então não é apenas a nossa história que está em perigo. Rashad disse, a voz endurecida, porém ainda permeada de um cansaço que ele nunca permitira mostrar. Quero a verdade, Layla. Toda a verdade. Ela desviou o olhar, as mãos entrelaçadas tremendo na saia de seda bordada. Finalmente, suas palavras surgiram como um sussurro cortante, resignado e desesperado. Meu pai está profundamente enredado em algo que nem eu compreendo completamente. Algo que sua família e o seu poder sequer conseguem imaginar. Seus olhos brilharam, já úmidos, sob a luz que entrava das janelas altas. Por anos, eu tentei proteger você, proteger nosso nome. Mas a teia que ele teceu é mais assustadora do que qualquer tempestade do deserto. Um silêncio pesado caiu. Rashad sentiu seu peito apertar, a força acumulada de anos desafiando qualquer hesitação. E você? Quanto dessa teia faz parte de você, Layla? Perguntou ele, quase com a voz trêmula, como se temesse a resposta. Ela fechou os olhos, buscando no interior alguma coragem que nascera das sombras. Há momentos em que me sinto prisioneira do meu próprio sangue, confidenciou, a voz quebrando pela primeira vez. Sei que, se tudo vier à tona, não será apenas nosso amor que ficará em ruínas. É o fim anunciado para tudo que construímos juntos. A palavra fim soou como um golpe, atravessando a opulência silenciosa do palácio. Rashad deu um passo, seu olhar brilhando com a determinação que moldava seu reinado. Não permitirei que o passado destrua o que nos pertence, Layla. Mas chegamos a um ponto sem volta. Precisamos agir, e rápido. Nesse instante, o som dos passos aproximando-se pelo corredor soou quase como um prenúncio. Zaina entrou com sua costumeira discrição, trazendo nos braços um envelope fechado com haste firme e selado com cera vermelha. Ela estendeu a carta a Rashad, os olhos desviados, como se carregasse o peso de outra bomba pronta a explodir. Rashad segurou a carta, o frio que a envolvia, contrastando com o ardor que já queimava seu espírito. Ele sabia que ali havia uma resposta cruel que poderia mudar o curso do jogo. Ao abrir, seus olhos cresceram diante da escrita apressada, impregnada de urgência que raspava contra sua alma. As palavras eram um convite para uma guerra invisível, onde apenas um lado poderia vencer. Layla se aproximou hesitante, sua respiração irregular, buscando abrigo no presente caótico. O que significa isso? Perguntou, a voz quase inaudível, carregada de medo. Ele encarou a mulher que, apesar de todos os segredos, ainda despertava nele um fogo inconfundível. Meu pai está ciente de que sabemos demais, murmurou, com um peso que parecia esmagar seu próprio coração. Esta carta confirma que o jogo político que ele joga é sujo demais e não conhece limites. O salão ecoava o silêncio pesado, interrompido apenas pelo sutil farfalhar das vestes de Layla e o toque nervoso dos dedos dela entrelaçados aos dele. A guerra já não era só contra inimigos externos, era uma luta dentro do templo da lealdade, da confiança e do amor. De repente, a porta se abriu mais uma vez, dessa vez com vigor. Um homem alto e imponente entrou, vestindo túnicas que pareciam representar o próprio deserto, sólido, implacável e frio. Seu rosto marcado por cicatrizes sutis e os olhos ardilosos refletiam um homem acostumado a batalhas nas sombras.
Não era apenas um visitante, mas um portador de ameaças que nem mesmo o sheik bilionário poderia ignorar. Sheik Rashad Al-Khoury, disse ele, a voz baixa e afiada carregada de uma autoridade sombria. O tempo das decisões privadas acabou. Você está prestes a ser forçado a escolher entre o império que seu sangue construiu e a mulher que pode ser sua destruição. Rashad escalou a tensão do momento com um olhar desafiador, a voz firme, carregando todo o peso de sua posição. Quem ousa trazer essas palavras para meu palácio, colocando em dúvida minha autoridade e meu coração? O estranho sorriu com desdém, sabendo que as linhas entre amor e poder estavam prestes a se romper. Alguém que entende que na política e no amor, o preço da escolha é sempre alto. Sua próxima jogada decidirá não só seu destino, mas o equilíbrio de poder no reino. E o tempo é curto. Layla, como um raio inesperado no silêncio pesado, avançou, a coragem surgindo como uma chama indômita. Não seremos peões em um jogo de interesses e mentiras, afirmou, a voz firme e decidida, carregando a força de quem não tem mais medo do que está por vir. Somos humanos e merecemos decidir nossa história. Rashad apertou a mão da esposa com força, encontrando nela a âncora que desafia. Até as tempestades mais ferozes do deserto. Você está comigo, Layla. Até o fim. O homem à sua frente parecia saborear a tensão crescente, seu sorriso se alargando num convite sombrio. Prepare-se, Sheik, porque salvar o que ama custará caro demais, e perder tudo pode ser apenas o começo. Enquanto o vento quente do deserto invadiu o salão, misturando-se ao perfume das tâmaras e do incenso quase consumido, Rashad sentiu o peso esmagador de sua escolha. Aquela decisão não era só sobre poder ou amor, mas sobre qual sombra ele permitiria governar seu coração e seu legado. Foi então que os guardas anunciaram a aproximação de um mensageiro inesperado. A figura sombria que adentrou carregava um pergaminho selado, uma adição inquietante à já frágil balança do destino do sheik bilionário. Antes mesmo que Rashad pudesse se mover, o mensageiro entregou o documento e se retirou, deixando atrás. Descia o silêncio que gritou mais alto que qualquer palavra. O sheik quebrou o selo com um estalo seco, seu olhar atravessando as linhas escritas com tinta escura. Uma única frase, aterradora e enigmática, cintilava diante dele. Nem tudo oculto sob a areia está morto, e o passado nunca fica enterrado por completo. Os olhos de Rashad se fecharam por um instante, sentindo o golpe brutal da tempestade que apenas começava. E naquele segundo, o Império Al-Khoury suspendeu a respiração, pois as verdadeiras batalhas, pelas almas, pelos segredos, pelo amor, estavam apenas começando a se desenrolar. O silêncio que se abateu no salão de mármore parecia pesar mais a cada segundo, cobrindo tudo como um manto escuro e opressor. Rashad apertava o envelope recém-lido como se pudesse esmagá-lo, apagar aquelas palavras que já haviam incendiado sua alma. O ar quente do deserto atravessava a enorme janela aberta, trazendo consigo o aroma persistente de incenso e especiarias. Aromas que agora pareciam sufocar ao invés de confortar. Layla permanecia ao seu lado, as mãos entrelaçadas como uma fruta delicada a ponto de se desfazer. O olhar dela, misto de medo e resignação, buscava nos olhos de Rashad uma esperança que nem ela sabia se existia. Entre eles, um abismo silencioso criava ondas de tensão que caíam pesadas sobre cada partícula do ar. Não era apenas uma casa ou um império que corria perigo. Era o coração de dois que se amavam, devastado pelo peso das mentiras. Ele finalmente quebrou o silêncio,
A voz áspera carregava o amargor de anos reprimidos. Você sabia, não é? Que tudo isso poderia nos destruir. Que o segredo do seu sangue carregava mais do que a glória e o nome de sua família. Por que me manteve na escuridão? Por que escolheu essa prisão em vez da verdade? Layla não teve forças para recuar. O baque da culpa e do medo desnudava sua alma, e entre as lágrimas silenciosas, ela encontrou forças para confessar. Porque temia que o mundo que você construiu desabar. Porque me apeguei à esperança insana de salvar você, salvar a nós. Mas agora vejo que o silêncio só alimentou o veneno que ameaçava consumir tudo. Rashad deu um passo lento, deixando a distância entre eles diminuir apenas na medida exata para que o calor do seu corpo pudesse alcançar o dela. O brilho frio dos seus olhos agora se misturava a uma vulnerabilidade que até então ele escondeu às 7 chaves. Eu não sou só o sheik bilionário que comanda com punho de ferro. Eu sou um homem, e homens precisam da luz da verdade para sobreviver. Layla, o silêncio é a maior traição que alguém pode carregar. Ela apertou os dedos dele com urgência quase desesperada, como se agarrar àquela única conexão pudesse evitar um colapso maior. Não queria que fosse assim, nunca. Mas meu pai, ele é o epicentro da tempestade. O jogo perigoso que ele joga ultrapassa qualquer limite. E nós estamos no meio, Rashad, presos numa rede escura que não sabemos como desfazer. A voz do sheik baixou, cheia de uma determinação crua. Então será hora de trazer essa tempestade para a luz. Nós vamos enfrentar juntos. Apesar de tudo, somos mais fortes juntos. Que a tensão pudesse se desfazer. A porta da sala pesada ronronou, anunciando a presença de Zaina. Com mãos trêmulas, ela entregou a Rashad outro envelope, o peso do objeto parecendo sugar o pouco de força que restava em seus membros. Ele desfez o selo com dedos cuidadosos, sabendo que, dentro da carta, repousava uma nova bomba destinada a explodir seu mundo. Ao deslizar os olhos pelas palavras atabalhoadas, Rashad sentiu o estômago se virar. O segredo não pertencia mais apenas a um passado escuro. Sua sombra já estendia garras até as estruturas do próprio império. Layla o observava, sua respiração trazendo a urgência da hora, prestes a desmoronar sob o peso da verdade. Ele sabe, Rashad pronunciou com uma frieza que congelava o ar. Layla engoliu a saliva. O silêncio agora era quase ensurdecedor. Meu pai sabe que você sabe. E isso nos coloca na mira. Não apenas nossa segurança, mas tudo que sua família construiu está por um fio. A sensação de desamparo se misturava à raiva que crescia no peito de Rashad. Ele era um homem acostumado a dominar, a controlar, e ali estava, encurralado por segredos que ameaçavam devorar seu legado. Balbuciou, com a voz carregada de mágoa e desafio contido. E eu sorri por anos, acreditando que o que nos unia era mais forte que qualquer sombra. No instante em que respirava fundo, recolhendo forças para formular um plano, a porta se abriu novamente. Desta vez, a entrada foi imponente e fria. Um homem de túnicas cinzentas, com cicatrizes que traçavam mapas secretos pela pele, olhou para Rashad como se visse através da couraça que ele tanto prezava. Sheik Rashad Al-Khoury. Sua voz era um corte sombrio na tensão que já inundava o salão. Chegou a hora da verdade. Você deve decidir se vai salvar o que herdou ou destruir o que ama. Rashad o enfrentou, se tornando a personificação do poder e da autoridade. Quem ousa desestabilizar minha casa com tais palavras? Um sorriso cruel curvou os lábios do visitante. Alguém que sabe que em nosso mundo não existe espaço.
para amor sem dor, e que o preço do poder muitas vezes é a perda. Deu um passo à frente. A coragem ardia em seus olhos como uma chama que teimava em nunca se apagar. Somos mais que peões. Somos pessoas com o direito de escolher o que queremos. Rashad, sentindo o calor da mão dela contra a sua, respondeu com firmeza: estamos juntos nisso, e ninguém vai dividir o que é nosso. O estranho observava, um vaticínio sombrio estampado no rosto. Prepare-se para pagar caro. O jogo acabou de começar, e nem todos sairão vivos. O vento do deserto se infiltrava pelo salão, trazendo consigo a promessa de tempestades e de escolhas que queimariam como sol no horizonte. Quando a tensão parecia quase insuportável, servos anunciaram um novo visitante. Das sombras surgiu uma figura encoberta, entregando a Rashad um pequeno envelope, passado de mão em mão como um segredo letal. Rashad quebrou o selo com um estalo seco e abriu o papel. Lá estava escrita com tinta negra e fluorescente sob a luz que entrava pelas janelas altas. Nem tudo enterrado sob a areia permanece esquecido. O coração do sheik bilionário deu um salto gelado, e no silêncio pesado do palácio, Rashad al-Khoury soube que a próxima batalha não seria apenas pela sobrevivência do império ou do seu amor, mas pela própria alma assassina das suas escolhas. O silêncio entre Rashad e Layla pesava como uma sentença, uma condenação que parecia selar não apenas aquele momento, mas o destino de tudo que haviam construído. O brilho quente do entardecer filtrava-se pelas janelas, lançando sombras alongadas que dançavam no mármore reluzente do salão. Rashad apertava o envelope mais recente com tanta firmeza que as veias da mão pareciam prestes a explodir. Era o peso do mundo escorrendo entre seus dedos. Layla permanecia imóvel ao lado dele, seu corpo tenso, mas presença inabalável. A tempestade parecia não só externa, em ameaças e segredos, mas interna, uma guerra silenciosa entre o amor que ainda pulsava em seus corações e as feridas abertas pela desconfiança e pelas mentiras. Ele quebrou o silêncio com uma voz rouca, carregada de uma sinceridade que não lhe era costumeira. Preciso que me conte tudo, Layla, sem mais omissões, sem mais segredos. O Império al-Khoury não pode ser abalado por sombras escondidas. Eu não posso suportar continuar a fingir que tudo está bem. Os olhos dela, habitualmente tão firmes, se encheram de lágrimas que reluziam como pérolas na luz morna do crepúsculo. Rashada! Sua voz falhou por um instante, um nó apertando sua garganta. Há coisas que nem eu consigo entender completamente. Meu pai, o homem que deveria ser a rocha da nossa família, está envolvido em um jogo que ultrapassa até o que nossa fortuna compra e protege. Ele virou-se lentamente para encará-la, olhos ardendo com uma mistura de raiva, dor e um desejo desesperado de compreensão. Por que me manteve no escuro? Por que esconder algo que por 3 anos corroeu o que tínhamos? Layla engoliu em seco, um gesto que dizia mais do que palavras poderiam dizer. Por que te amar me aprisionou numa batalha solitária, Rashad? O medo de te perder me fez calar a verdade. Eu pensei que podia salvar você, salvar a nós, guardando o que poderia nos destruir. O cheiro forte do incenso se misturava ao suor frio que começava a brotar da testa de Rashad. O deserto lá fora rugia como uma fera, mas nada se comparava à tormenta que ardia dentro do palácio naquele momento. Guardar segredos assim não é proteção, Layla. É veneno. Ele deu um passo em sua direção, aproximando-se o suficiente para sentir o calor dela,
mas ainda mantendo distância para não quebrar a parede invisível que por tanto tempo separou. Os dedos de Layla tremiam ao buscar os dele, e por um momento o mundo pareceu parar. O toque era o elo frágil entre a dor e a esperança, uma promessa tênue de que talvez pudessem caminhar juntos para além daquele abismo. Antes que a emoção pudesse transbordar, a porta do salão se escancarou com força, anunciando a chegada abrupta de Zaina. A confidente de Layla trazia outra carta selada, seus olhos desviados denunciando o peso da mensagem que carregava. Rashad quebrou o selo com um estalo seco e deslizou os olhos pelas palavras aceleradas, impregnadas de urgência e ameaça. Seu rosto endureceu, o brilho gelado substituindo momentaneamente a dor. "Isso confirma o que eu temia", murmurou, sua respiração curta e pesada. "Meu pai, ele sabe que sabemos demais. Isso significa que estamos numa mira que não aceita erros." Layla apertou a mão de Rashad, o corpo tremendo, mas o olhar fixo na expressão dele. "O destino do nosso amor está amarrado ao caos que se aproxima, não só para nós, mas para tudo o que o seu nome representa." Um silêncio pesado caiu sobre o salão, quebrado apenas pelo som distante das fontes no pátio e pelo sussurro do vento que escorregava pelas frestas das janelas altas. Rashad, com a autoridade e a fúria tradicional daquele que já havia superado incontáveis batalhas, falou num tom que não admitia dúvidas. "Não permitirei que a escuridão destrua o que meu sangue construiu, nem que a dor nos separe agora. Se vamos enfrentar a tempestade, será juntos, para acabar com essas ameaças de vez." Um golpe metálico na porta anunciou uma sombra nova, entrando naquela arena de emoções e decisões cruciais. Um homem alto, de túnica cinza e rosto marcado por cicatrizes reveladoras de batalhas ocultas, parou diante deles. Seu olhar parecia enxergar através das armaduras que ambos vestiam, a do sheik bilionário e a da esposa com segredos amarrados no peito. "Sheik Rashad Al-Khoury", a voz dele soou firme e implacável. "O jogo mudou. As escolhas não pertencem mais só a você. Elas são o dilema entre salvar sua herança ou sacrificar seu amor." A tensão se tornou quase palpável. Rashad endireitou os ombros, desafiando o estranho com a força que consolidava seu reino. "Quem você é para trazer esses presságios sombrios a este palácio?" Um sorriso vazio e cruel curvou os lábios do homem. "Alguém que conhece o preço real do poder. O amor não é moeda forte nesse tabuleiro, Sheik. Cada movimento é uma aposta no sangue e na perda." Layla adiantou-se, o fogo da coragem ardia em seus olhos, mesmo marcada pelo medo que carregava. "Somos mais que peças nesse jogo. Somos humanos, e juramos escolher nosso destino, custe o que custar." Rashad apertou a mão dela, sentindo o calor que contrastava com o gelo que ameaçava engolir seu coração. "Estamos juntos, Layla. Sempre estivemos." A sombra diante deles pareceu se deleitar naquela resistência, um prenúncio sombrio no sorriso cada vez mais largo. "Preparem-se, porque as escolhas que farão vão deixar cicatrizes impossíveis de apagar. E podem perder mais do que imaginam." O vento ardente do deserto invadiu o salão, misturando-se ao aroma da madeira polida e do incenso quase consumido, enquanto um silêncio denso pesava sobre todos. Então, como se o destino desejasse confirmar que a guerra estava chegando, um mensageiro surgiu nas sombras, entregando a Rashad um último envelope, quase um desafio. Ele quebrou o selo e abriu o papel que levava uma mensagem pungente, escrita com tinta negra. "Nem tudo enterrado sob a areia permanece esquecido." O coração do sheik bilionário vacilou por um instante,
não de fraqueza, mas de uma consciência dolorosa. Sabia, naquele instante, que enfrentaria muito mais do que inimigos externos. A batalha verdadeira seria contra as sombras que alojavam-se dentro da própria alma daquilo que jurara proteger. E enquanto a escuridão começava a se espalhar sobre o palácio de Zahan, Rashad compreendeu com solenidade que a próxima jogada não seria sua. Seria do passado que retornava para reivindicar seu lugar, e de segredos que tinham vontade própria para destruir tudo. O sol começava a despontar no horizonte do deserto, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados que filtravam pelas imensas janelas do palácio de Zahan. Rashad al-Khori permaneceu imóvel, ainda sentindo o peso esmagador das palavras que hesitava a deixar para trás, enquanto o silêncio da madrugada parecia envolver o salão com um manto de expectativa. Layla, ao seu lado, buscava em seus olhos uma resposta, uma confirmação de que o amor resistente entre eles não seria consumido pelas sombras do passado. Ele finalmente quebrou o silêncio com uma voz firme e carregada de emoção contida. Layla, por anos carreguei o fardo de sua ausência, não apenas física, mas da verdade que você guardou sozinha. Hoje entendo que não foi fraqueza, mas medo, o mesmo medo que eu escondi atrás da minha frieza. Seu olhar, antes tão rígido, agora revelava a vulnerabilidade de um homem que havia aprendido a reconhecer suas próprias imperfeições. Ela sorriu com a leveza de quem finalmente respira após um longuíssimo inverno. E eu não desejei nada mais do que sua compreensão. Fui prisioneira do silêncio, acreditando proteger você, nosso casamento e o que nossa aliança significava. A mão dela encontrou a dele com doçura, apertando-a com a ternura que ambos tanto necessitavam para reacender o que estava quase apagado. A decisão era clara para ambos. O Império al-Khori permaneceria firme, mas somente se construído sobre as bases de verdade e união. Os dias que se seguiram foram marcados por encontros discretos com aliados leais, fatos desvendados com coragem e alianças restauradas. Rashad tomou para si a responsabilidade de enfrentar o turbilhão político que o pai de Layla armara nas sombras, mostrando à corte inteira a força de um líder não só temido, mas respeitado pela sua integridade. Layla, com sua coragem recém-descoberta, revelou sua verdadeira força, tornando-se a voz implacável e justa contra os jogos de poder que ameaçavam destruir suas famílias. Quando a notícia de que o complô fora desmantelado se espalhou, o palácio respirou um alívio coletivo. As muralhas de Zahan, antes silenciosas testemunhas da tensão e desconfiança, agora dominavam um cenário vibrante de esperança. Rashad caminhava pelos corredores, não mais com a frieza implacável do sheik bilionário, mas com o olhar suave de um homem que renasceu para o amor e a responsabilidade. Na noite que selou essa nova era, a grande sala de festas do palácio se iluminou com luzes e risos. O povo do Emirado reunira-se para celebrar a união, não somente entre Rashad e Layla, mas entre duas famílias que haviam superado o ódio, o segredo e a traição. O tapete vermelho de seda reluzia sob os pés do casal, que entrava unido, mãos entrelaçadas e sorrisos que afinal eram sinceros e plenos. Rashad tomou a voz, sua presença dominando a cerimônia. Hoje não celebro apenas minha esposa, mas a coragem e a verdade que nos trouxeram até aqui. Em Layla encontrei uma parceira, um amor que não teme tempestades, mas se fortalece com elas. Nosso casamento não é apenas uma aliança de sangue e fortuna,
mas um pacto de respeito, confiança e amor genuíno. Layla, com os olhos marejados, respondeu à altura. Em Rashad, encontrei um homem que aprendeu a desarmar não só os inimigos, mas também seus próprios medos. Hoje escolho caminhar ao lado dele, na luz e na sombra, sabendo que juntos podemos superar qualquer desafio. O silêncio se fez pleno, quando os dois finalmente trocaram os votos, tão intensos e verdadeiros que puderam ser sentidos em cada canto daquele palácio. A multidão explodiu em aplausos, reacendendo as esperanças no futuro promissor que florescia diante de todos. Nas semanas que vieram, o relacionamento de Rashad e Layla tornou-se um exemplo de superação e crescimento. Eles transformaram o palácio, antissímbolo de segredos e distância, em um lar onde o amor era visível em cada detalhe. Jardins exuberantes foram plantados, refletindo a renovação de suas almas. O aroma das flores silvestres misturava-se ao perfume do incenso, agora carregado não mais pela tristeza, mas pela alegria do recomeço. Em um momento de pura serenidade, Rashad e Layla sentaram-se lado a lado no terraço do palácio, olhando o deserto que os cercava. O sol descia lentamente, e o céu se vestia de estrelas que pareciam celebrar a paz conquistada. Rashad segurou a mão de Layla, sentindo o calor que aquecia seu peito. Prometo que enquanto eu viver, nunca mais permitirei que o medo ou o silêncio nos afastem. Seremos guardiões um do outro e do nosso amor. Ela sorriu, o brilho dos olhos transbordando gratidão e esperança. E eu prometo ser a força que você precisa, mesmo quando o mundo ao redor tentar nos derrubar. O passado pode ter escurecido seus dias, mas não seria ele a última palavra. Juntos, o sheik bilionário e sua esposa haviam encontrado o caminho para a redenção. Um caminho onde o amor, a verdade e a coragem reconstruíram um império muito maior que o ouro e as areias do deserto. E assim, sob o céu infinito do Emirado de Zahran, Rashad e Layla iniciaram uma nova história, onde o brilho dos seus olhos prometia nunca mais ser apagado pelas tempestades da vida. O futuro era deles, cheio de possibilidades, abraços sinceros e a certeza de que o verdadeiro poder é o que se constrói com o coração aberto e a alma em paz.